Olá, boa noite ou boa tarde, ou bom dia, né? Como vão vocês? Espero que estejam todos muito bem, né? Eu tô aqui hoje, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos dar início ao livro do profeta Joel. Olha que coisa maravilhosa! Vamos dar início ao livro do profeta Joel. Aqui, ó, Joel, tá vendo? Profeta Joel. Nós hoje vamos dar início. Vou ler o primeiro capítulo, depois venho com a explicação, tá certo? É um pouco longo hoje, mas espero que vocês fiquem firmes aqui comigo, prestem atenção, que é de grande importância o que eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver a mãozinha. Não esqueça de dar o like para mostrar para o nosso canal que eu trago aqui é de grande valia para todos nós. É um estudo que nos traz tranquilidade, nos traz paz, né? Traz para a gente reflexão, para que nós possamos refletir quanto ao assunto, tá bom? É de grande importância que a gente venha desenvolvendo os nossos neurônios, né? Os nossos neurônios precisam trabalhar, não podem parar no tempo, não é mesmo? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso conhecimento da palavra, né, que está na Bíblia. Você não se esqueça de dar o like e também não esqueça de compartilhar. Convide uma pessoa amiga para estar conosco aqui, tá bom? Para participar com a gente. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga. Eu sempre digo isso aqui, não vou cansar de dizer. Sempre é bom que a gente busque alguém, né, para ouvir uma palavra amiga. E essa pessoa com certeza vai levar para todos os familiares e vai também evangelizar. Nós somos sacerdotes de Deus, né? Nós estamos aqui para levar a palavra um para os outros, né? Para a gente fazer com que a pessoa tenha entendimento no conhecimento da palavra, né? Porque as nossas ações, né? O que nós fazemos, tudo que nós fazemos, dizemos, tudo, qualquer tipo de coisa que nós fazemos traz consequência para a gente, consequências boas ou consequências ruins, depende do que você está plantando, tá certo? Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, debaixo do conhecimento da palavra, debaixo das orações, debaixo da obediência que nós temos que ter, não só na palavra do Senhor, mas decorrente à nossa sociedade, né? De muitas coisas que tem um limite, tem um trajeto a ser percorrido e percorrer dentro do que é certo, para que não caia em tentações, para que não caia em erros, tá certo? Então faça isso, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa sábia e leve a palavra do Senhor para outras pessoas, tá bom? Seja um evangelista, seja um sacerdote do Senhor. Sacerdote é todo aquele que se sacrifica em levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, você tem que ser uma pessoa sábia, uma pessoa que é prudente, né, no decorrer das suas ações, né, de tudo aquilo que você faz durante a sua vida, tá certo? Essa é a minha palavra amiga. Então preste atenção, eu vou ler o capítulo de número 1 e depois eu venho com a explicação que tem na nossa Bíblia e também eu faço o esboço. O esboço hoje alongou porque é de grande valia o que eu entendi aqui, tá bom? Então é necessário que se preste bastante atenção. Se coloque num lugar tranquilo da sua residência, onde você estiver, no seu trabalho, onde você estiver, mas preste atenção. Não se desvie, tá? Não deixa que outras coisas venham te distrair, tirar desse momento que é tão importante. O momento da oração, né? Quando nós oramos, né?
E quando nós estamos falando do Senhor, esse momento é de grande importância. Por isso que é feita a oração todos os dias, pedindo o achegamento do Senhor e que nós possamos nos achegar cada vez mais a Ele, tá bom? Então, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa sábia, tá bom? Preste atenção. E se conselho fosse bom, né? Muitos não dariam. Então, eu creio que muitas pessoas pensam assim. Eu tinha uma frase que falava sobre conselhos. Mamãe dizia sempre que se os conselhos fossem bons, não. Todo conselho é bom, siga os conselhos dos pais, né? Então vamos seguir aqui o conselho do Pai eterno, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Altíssimo. Eu falei o contrário a frase, mas agora eu me redimi, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler então, tá bom? Preste atenção. Diz assim: a palavra no primeiro versículo fala assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E aí diz mais assim: ouve isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de nossos pais? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e aos vossos filhos e seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então está dizendo de geração em geração seria feita, dita, né? Dito o que o profeta Joel vem trazer aqui para a gente. Então, o profeta Joel, ele se esforçava em levar o conhecimento da palavra para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter entendimento de muitas coisas que vinham acontecendo naquela época. E aí diz também, no versículo 4, diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, deixa eu entender aqui, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Então, eram insetos, né? E aí diz também aqui assim: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então, preste atenção. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Então, queixadas vocês já sabem o que é. Quando fala, é esse osso aqui, tá bom? Do queixo. Então, fez da minha vinde uma assolação. Tirou a casca de minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra, os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida do saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou e a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, toda a alimentação, toda a provisão estava acabando, estava secando. Cinge-vos e lamentai, os sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra.
à casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então estava sendo convocado todo mundo para estar diante do Pai. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos e a alegria e o rigor da casa do nosso Deus? As sementes apodrecerão debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque secou o trigo. Como geme o animal. As manobras dos gados estão confusas, porque não têm pastos. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes das águas se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Presta atenção, aqui já está falando exatamente tudo toda a bênção que Deus havia prometido, que tinha derramado sobre eles, estavam sendo consumida. Por que estava sendo consumida? Estava sendo consumida por falta de obediência de todos. Todos estavam, eles continuavam cometendo erros, mesmo com um alerta do profeta, né? Porque o profeta, ele foi foi enviado por Deus para que alertasse o povo que eles precisavam se arrepender, precisavam buscar mais no Senhor, se arrepender dos erros deles, para que eles tivessem provisões. Mas mesmo assim, eles se mantinham no erro. E com isso, eles se mantendo no erro, foi então se acabando tudo, os pastos foram secando, as águas foram acabando, até os animais sofreram, e era necessário que todos clamassem, fossem à casa do Senhor. Então o profeta Joel estava convidando a todos irem à casa do Senhor para se arrepender dos pecados. O profeta Joel, ele recebia muitas revelações, ele recebia revelações intensas de Deus. E o profeta, Deus tinha colocado esse desejo no coração do profeta Joel, para que ele pudesse levar para toda a nação de Judá, falar com todos eles lá, que eles precisavam se arrepender o mais rápido possível, antes que o inimigo chegasse e prendesse eles, tornassem eles escravos, né? Eles iriam ficar todos presos através de correntes, nos pés, nas mãos, e não teriam movimento na prisão. Então todos passariam por grande opressão, todos passariam por necessidade, né? Porque eles não queriam se arrepender, né? Eles resolveram permanecer nos erros. Então, a missão do profeta Joel era justamente ensinar as pessoas que eles deveriam buscar a Deus e que eles fossem todos para a casa de Deus, né? Todos, ele estava convocando toda a nação para buscar diante do Pai, todas se achegar mais a Deus, né? Ficar frente a frente com Ele e se arrepender dos erros, né? Que Deus, ele havia, para que todos pudessem receber a bênção que Deus havia liberado, né? Deus havia liberado bênçãos para eles. Era necessário o arrependimento deles. E Deus havia dado ao profeta, né? Havia dado ao profeta Joel essa missão. A missão dele era de levar para todos a palavra, para que eles pudessem ter uma vida mais plena e saudável, né? Não faltasse nada. Então Deus havia liberado para eles a bênção, e Joel garantia, né? Joel, através do falar, né? Garantia àquele povo todo que se eles se arrependessem, haveria então
o derramamento do Espírito sobre todos. E aí, quando fala que filhos e filhas, todos receberiam revelações, teriam sonhos de revelações, se tornariam profetas, né? Porque assim, muitos teriam sonhos, né? Os velhos teriam sonhos, os jovens também eles teriam todos visões reveladoras. Então, entende-se aí que era necessário o arrependimento, né? Era necessário o arrependimento. O que a gente vê aí? Que nós precisamos entender que quando Deus ele nomeia alguém, ele escolhe os seus filhos, né? Ele nomeia alguém, um filho, se quer que seja, ele dá para aquela pessoa o dom da revelação, né? Igual os profetas aí têm, dom de revelação. E ele então alimenta a alma daquele profeta, né? E esse profeta, então, este deve se limpar, né? Limpar a sua alma, limpar o seu coração, limpar o seu espírito, né? Se manter conectado com Deus, você entende? Muitos são escolhidos e se mantêm conectados com Deus. Então, deixa eu pegar aqui o meu caderninho aqui, só para seguir aqui no raciocínio, tá bom? Então, eu entendo com isso que quando nós tiramos o que é ruim dos nossos corações, né? Nos deixando levar pela lógica, qual é a lógica? A lógica de Deus, de Jesus, que nós precisamos levar a palavra amiga. A palavra amiga, que é o que eu faço aqui, levar a palavra amiga para as pessoas, né? Para todo ser humano, para todos. Devemos levar a palavra amiga, mesmo para aqueles que resistem à palavra do Senhor. Muitos resistem, existem muitas pessoas que resistem à palavra do Senhor, mas você falou ali, deixa que a consciência dele mesmo vai mostrar para ele que sem Deus, se a pessoa não tem Deus, não tem como eles terem uma vida em harmonia. Há sempre muitas opressões, dificuldades em tudo. Há tristeza, angústias, depressão, sofrimentos, né, de tudo que é lado. Mesmo que venha uma hora, ocorra alguns dias de alegria, depois aquilo torna a vir de novo, e aí vem o sofrimento em geral de doenças e tudo mais que se pode pensar. Então nós precisamos, para que a gente venha prosseguir, nós precisamos limpar nossa alma, limpar o nosso espírito, se achegar a Deus, né? E nos arrepender dos nossos erros, porque quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Deus ele nos dá a capacidade de a gente vencer. Ele nos dá a capacidade de vencermos, seja em todas as áreas das nossas vidas, seja em qualquer área de nossas vidas, na espiritual, na área física, né, que é no nosso corpo, né, a área física, saúde, na área sentimental, né, no amor, né, também na área familiar. Não, então, não importa qual a área, né, quando nós ouvimos e nos colocamos diante de Deus, quando nós colocamos Deus na frente de tudo, diante da nossa existência, enquanto a gente estiver vivo nessa terra, Deus então resgata os nossos corações, limpa os nossos corações, limpa a nossa alma e ilumina os nossos caminhos, você entende? Deus ilumina os nossos caminhos. Então, tudo depende das nossas atitudes, né? Tudo depende daquilo que nós fazemos, né? E é preciso ter uma consciência bem, como é que eu vou dizer? Uma consciência limpa, né? Você está com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo, porque quando você está com a sua consciência limpa e o seu coração limpo, e que você move-se
diante das suas coisas, diante do seu dia a dia, né, das coisas que você tem que resolver, quando você se move em direção ao que é certo, ao que é justo, as consequências sempre vêm, né? As consequências vêm e a consequência vem de acordo com aquilo que você faz. Se você semear coisas boas, você vai, né, colher coisas boas. Então, lembre-se que você é filho, lembre-se que você é filha. Filha de quem? Não só dos seus pais, pessoas físicas, mas filho do Criador, filho e filha do Altíssimo, de Deus Altíssimo. Então, é necessário que a gente lembre sempre disso, buscando estar diante do Pai. Eu nem li aqui a explicação da Bíblia, mas eu vou ler só um pedacinho de cada coisa aqui, bem pequeno, porque o nosso tempo, como vocês sabem, é curto, né? E aí é necessário que a gente preste bem atenção aqui. Aqui quando fala assim, ó, gemei ministros do altar, tá falando que os sacerdotes eram responsáveis espiritual do povo. Se este se desviasse e caísse na fé, na negligência seria, então, o fim de todos, né? A negligência deles seria para todos, né? Portanto, a recomendação do Altíssimo era que os sacerdotes tomassem as dores dos israelitas para que aquela calamidade fosse revestida. Então, os sacerdotes sempre tomam as nossas dores. Os sacerdotes são os profetas, os pastores, né? As missionárias, pessoas que têm aquele contato mesmo muito, tem as revelações, que revelam coisas que Deus dá, tá? E também fala aqui, tocai a trombeta, né? Lá no versículo de número... Peraí, não. Aqui no versículo de número 3 do capítulo 1, fala assim, fazei sobre isto uma narração. Então tá falando sobre a instrução divina, que somente tem valor para aquele que teme a Deus. Você entendeu? E fala sobre a vide assolada. A vide assolada é todo tipo de plantação que tinha Israel, que sofreu os ataques dos insetos devastadores, que fala, né, que ele vem falando do gafanhoto que comeu, que a lagarta e o gafanhoto comeu as coisas da natureza, que por isso tudo foi se devastando, foi acabando e eles começaram a passar dificuldades. Também fala no Gemei, aqui eu já falei, né, sobre os sacerdotes. E, então, portanto, todos estavam apenas colhendo o fruto da desobediência à palavra de Deus. Encerra-se aqui. Amanhã eu venho para vocês com o capítulo de número 2, que vem falando sobre a trombeta em Sião, que clamou em alta voz lá no monte, né, no Monte Santo lá. Eu vou ler, vou estudar, vou buscar fazer o resumo do resumo e trago para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo, busquem estar na palavra do Senhor, busquem estar com Deus em todo o tempo, porque quando nós estamos com Ele em todo o tempo, nós nos concentramos em estar com Ele, as consequências para nós benéficas bem, né? Porque nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. Se você planta o fruto da desobediência à palavra de Deus, certamente você vai sofrer muita coisa, tá bom? Então, boa noite para vocês, boa tarde ou bom dia, né? A hora que você vê essa gravação, espero que você compartilhe e leve a palavra para alguém. Tenha consciência e lembre-se que você é filho e filha do Altíssimo, tá bom? Compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém. Deus te abençoe grandemente. Vamos aqui fazer a oração, né? Que eu sempre digo que vem com a oração. Hoje nós vamos falar pedindo ao Senhor que nos perdoe, né? Nós precisamos pedir o arrependimento, assim como aquele povo foi induzido
o arrependimento, nós também devemos pedir devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Então, fale comigo assim. Vamos orar aqui a oração que está aqui, tá bom? Diz assim, ó: Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. Mostra-me em que área não tenho agido desse modo. Se há alguma amargura, algum ressentimento ou rancor oculto no meu coração, mostra-me e eu te confessarei o meu pecado. Peço-te, de forma específica, que me ajude a perdoar inteiramente. Aí você fala o nome da pessoa, né? Aquela pessoa que te fez algum mal, tá bom? Então, cite o nome de uma pessoa que você precisa perdoar, tá bom? Ou que ela tenha feito algo com você. E diz mais assim, que eu possa compreender a profundidade do perdão que recebi de ti e não deixe de concedê-lo aos outros. Então, você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajude a compreender profundamente o perdão que eu recebi de ti, Senhor. E não deixe que eu deixe de concedê-lo a outras pessoas, aquela pessoa que fez algo que não te agradou, tá bom? E diz mais: sei que o perdão não justifica as ações de outras pessoas, mas me liberta dos laços da amargura. Também sei, Senhor, que somente Tu conheces a história toda e farás justiça em minha vida. Tá certo? Então, preste atenção. Lá em Provérbios diz assim, ó: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Prestou atenção? Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 2, em nome do Senhor Jesus, e espero que vocês estejam gostando e continuem firmemente aqui comigo, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer, que Deus nos ama e Ele quer a gente aqui, ó, firme e forte, tomando conhecimento da palavra dele. Tchau, até amanhã. Reflita, tá? Preste atenção.